Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Quero fazer um vídeo especial aqui para os amigos a respeito de IPO, né? Oferta pública. Peguei os dados dos IPOs de 2021 até o dia de ontem, dia 17 de agosto, e levantei aqui algumas informações que eu quero compartilhar com vocês. Eu já tinha postado esses dados lá no Instagram, né? Mas eu acho bacana explicar em vídeo cada uma aqui das informações, beleza? Então, na tela aí vocês têm, pessoal, o retorno, né, dos IPOs de 2021, tá? Foram, quantos que foram? Agora eu esqueci de pegar exatamente, foram, vamos pegar aqui, exato, foi 37, né? Foram 37 IPOs, ou seja, quando a empresa abre o seu capital na bolsa, né? Bom, então aqui os retornos, né? Tivemos no dia da estreia. Então eu separei as informações aqui no dia da estreia, né? Em relação à oferta e como que se comportou até hoje, né? Até o dia 17 de agosto. Então, como a gente pode perceber aqui, a maior parte, né, dos IPOs na oferta, no dia da oferta, no dia da estreia, né, apresenta um resultado aí bem interessante, com destaque positivo aqui para Mozi 3, né? Teve um retorno aí de quase 100% no dia da oferta. Já vou fazer considerações em relação a isso, tá? Agora, aqui é o retorno da oferta até hoje, né? Então aqui a gente já pode perceber que começou a aparecer mais retornos negativos, né? Um destaque positivo aqui para Vamo 3, beleza? Aqui eu vou deixar essa informação por último, tá? Então vamos lá, aqui a gente começa a esmiuçar as informações. Então, no primeiro dia, 54% dos papéis do dia que estrearam seus negócios fecharam em alta, 54%, né? E do dia da oferta até o dia 17 de agosto, 43%. Ou seja, olhando essa informação, no dia de início tende a existir uma euforia maior e finalizar em alta, como a gente está vendo aqui, 54% desses 37 IPOs encerraram o primeiro dia em alta, tá? Agora a média, então a gente vai pegar agora a média dos dias que subiu e a média dos dias que caiu. Então a gente separa a média dos dias de alta. No primeiro dia, a gente tem uma média de alta de 25% e uma média de queda no primeiro dia, nos dias que caíram, de 4,58%. Né? E desde a oferta a gente começa a perceber que o desvio, né, ou seja, o risco começa a aumentar, né? Ou seja, desde a oferta a gente tem uma média de retorno maior, né, considerando aí todos, né, e também uma média de retorno negativo bem menor em relação ao primeiro dia. Entenderam isso aqui? Então eu pego a média dos dias positivos e a média dos negativos apenas. Eu isolo, não é a média de tudo, é a média dos positivos e a média dos negativos, tá? Aqui o pior e o melhor retorno, né? Então, o melhor retorno, 96%, foi aquela lá da Mozi, né? No primeiro dia, certo? E teve um papel que foi a POWE, né? POWE3, que caiu no primeiro dia 13%. E desde a oferta até então, a gente teve a Vamo, que teve uma alta aí de 124% de lá até então, inclusive ela teve split, né, houve desdobramento dela, e aqui a queda de 46% do dia da oferta até então, eu não lembro de qual foi o IPO, foi a West 3, certo? E aqui, pessoal, para finalizar então, eu tenho essa informação. Você já deve ter observado em relação a esses dados que eu trouxe, né, que a IPO, então, se a gente faz a reserva e sai no primeiro dia, fazendo a tal da flipagem, né, a gente tende a ter um retorno positivo. E isso, matematicamente falando, é verdade, né? Ou seja, na média, a média de retorno foi mais positiva no dia da estreia e as vezes que subiu foi bem maior em relação a segurar essa posição, né? Então aqui a gente tem uma média de 11%, uma expectativa matemática de 11% em cada um dos IPOs na estreia. Agora, segurando, né, por mais tempo, ou seja, desde a oferta até então, a gente tem um retorno médio aqui de 0,24%, né? Indo em linha com aquilo que um grande ditado, né, um famoso ditado americano diz, né, que é IPO, it means, né, significa it's probably overpriced, ou seja, provavelmente muito caro, né? E se você parar para pensar, faz muito sentido, né? Ou seja, o IPO ele tende a sair com um preço muito
elevado, especialmente se esse início de negócio acontecer num ambiente de bull market bem aquecido, com todo mundo eufórico, né? Só que qual que é o ponto, né? E aqui vem a minha, como é que eu vou colocar? A minha crítica, né? Para você entrar no IPO, né, você tem que fazer a reserva. E hoje, né, eu fui descobrir há pouco tempo isso. Foi criado um mecanismo que se chama lockup, né? Ou seja, esse mecanismo foi criado pela bolsa para desincentivar a pessoa física a fazer a flipagem. O que é flipar? Fazer a reserva e sair no primeiro dia dos negócios, né? Só que qual que é o problema, né? O problema, pessoal, que o que acaba acontecendo? Você tem, vamos lá, vamos descrever o que é o lockup. Você tem o primeiro caminho. Sem lockup, né? Ou seja, eu posso vender no dia da abertura, ou seja, eu posso flipar se eu quiser. Se você optar por sem lockup, você tem um limite que você pode levar, que é 2% do que você está pedindo. Então, se você pediu 100 mil reais, né? Se a sua oferta for aceita, você vai levar 2 mil reais. Se você pedir 1 milhão de reais, você vai levar 20 mil reais. Ou seja, você vai ter que fazer uma solicitação gigantesca para você levar alguma quantidade ali relevante de ações. E detalhe, isso se não tiver rateio, porque IPOs que são muito falados, que existe muita expectativa em cima, costuma ter rateio, ou seja, se você, por exemplo, pediu 100 mil reais, fez uma reserva de 1 milhão, né? Você levaria 20 mil, isso é o máximo que você levaria. Se tiver rateio, você vai levar 15, vai levar 10. Isso é o que costuma acontecer nos IPOs que tem muita procura, que são os que tendem a performar muito bem no dia da estreia. Por exemplo, a Mose 3, que subiu 100%, teve um rateio gigantesco, que é o que costuma acontecer na maior parte dos IPOs, né? E o outro caminho, ou seja, um caminho é entrar na oferta com lockup, né? Sem lockup, aí eu tenho um limite de 2%. E o outro caminho é fazer sem lockup, né? Eu me confundo, de novo. Sem lockup eu posso sair no dia da estreia, né? Com lockup, aí eu tenho que ficar posicionado, entendeu? Aí eu tenho que comprar e eu não posso vender esse papel, se eu não me engano, por no mínimo 30 dias. Ou seja, você compra o papel e você fica posicionado por 30 dias, ou seja, o cara tá preso ali, ele não consegue sair daquele ativo. E foi aí o que a gente acabou observando, um movimento de queda bem intenso em vários IPOs, porque vários acabaram fechando aí a sequência dos últimos de 30 dias, né? Agora, detalhe, tá? Nem todos são 30 dias, eu sei que existem datas ali que você pode escolher, aí de acordo com a data que você escolhe, você participa de um determinado rateio ou não. Então, conclusão, pessoal. IPO faz sentido? Matematicamente falando, faria sentido fazer a reserva e sair na oferta pública, né? No dia que estreia os negócios. Problema, para você participar e conseguir flipar, você tem que dizer não ao lockup. Com isso, você vai levar um titico, vai levar uma quantidade muito pequena de ações. Tá? Aí você vai ter que alavancar, vai ter que fazer uma reserva, sei lá, de 10 milhões para levar 2% disso. E o risco, vai que pega os 10 milhões e você fica comprando uma posição gigantesca, tá? E com o lockup você fica amarrado naquele papel por alguns dias e você não consegue sair, tá? Então, na minha visão, não faz sentido entrar em IPO. Eu acho muito cara e coroa, né? Fora que, quais dados que você vai analisar para tomar a decisão se faz sentido ou não? Você não tem histórico de preço, você não tem nada. A única coisa que você tem é o prospecto que a empresa oferece. Ou seja, esse prospecto a empresa vai colocar o que ela quiser, ou seja, ela vai vender o peixe dela. Então, na minha visão, a IPO só serve para duas coisas. Colocar dinheiro no bolso dos sócios. Então, o sócio daquela empresa, quando ele abre capital, quando ele vende uma parcela da sociedade dele, cara, tende a sair o preço lá em cima, ele vai ficar feliz da vida, ele vai colocar um monte de dinheiro no bolso. Porque é no IPO que o dinheiro vem do mercado para a empresa. Então o sócio ele coloca rios de dinheiro no bolso. E número 2, outro agente aí que ganha muito dinheiro com o IPO é a corretora, são os intermediários, né? Então o assessor de investimentos, a própria corretora, se ela está comandando a oferta ou não, a administradora, a CVM, a bolsa, né? Porque para fazer a IPO se paga um monte de taxa, né? A CVM também cobra um monte de taxa, é super burocrático para se abrir o capital no Brasil. Então os intermediários e os sócios da empresa ganham um monte de dinheiro. Você, investidor, muito provavelmente vai, se lascar, tá? Então, muito cuidado ao entrar em IPO e se entrar, saiba dos riscos. Fechado? Se vocês comentarem aqui embaixo, eu posso fazer um vídeo analisando os gráficos de cada um dos IPOs aí do ano de 2021. Assim encerro esse vídeo. Um abraço a todos. Até mais.